Prontinho, pode iniciar. Tá bom. Boa noite a todos, né? É um prazer vê-los nessa sexta-feira. Às vezes não é muito bem compartilhado por ser sexta-feira à noite, né? Mas muito bem-vindos. E vamos lá, dar início à aula, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar, né, é a questão dos trabalhos. Porém, eu vi que pouquíssima gente chegou ainda, né? Então, isso vai ser meio complicado de falar. Mas, imagino que semana que vem, né, nós já teremos aí as primeiras apresentações, pelo menos esse é o planejado, tá? Francisco, eu vi que você e a Marlene foram entrevistar algumas pessoas aquele dia. Ô, Mar, boa noite, bom. Boa noite. Então, fizemos, se eu não estiver enganado, 5 ou 6, né? 5 ou 6? Entrevista. Tudo bem. Tirou alguma foto? Tirou. Eu tirei Bom, 2, ela tirou umas 3 ou 4, parece. ótimo, porque eu vou coletar as fotos também no dia da apresentação, tá? Beleza. Não, beleza, então. Então tá correndo tudo bem, né? Eu vou falar mais direitinho sobre isso mais pra frente. Como são 30 pessoas, né? Aí ficou praticamente 8 para cada lá. Ainda falta gente mais fazer, mas vai dar certo. Falta. Eu sei que falta. Mas tudo bem, já começou bem e tal, né? Uhum. Aí, mineração, de certa forma, tem até uma vantagem. E qualquer coisa eu me encontro com vocês na quinta-feira, né? E qualquer coisa, tiver alguma dúvida na hora de tratar os dados ali no Excel, né? Talvez eu possa dar uma ajudada ali, tá? Beleza. Né? Mas então vamos lá. O que que acontece, né, gente? Eu vou continuar dando a matéria, no caso, que é flotação. Eu acho que você tem noção de um conceito básico sobre esse, que é bom para as duas áreas, ele é bem produtivo para vocês. Mesmo que isso não vá ser exatamente cobrado em prova, né? Quando eu dei essa matéria presencial, teve realmente prova sobre o assunto, né? Mas esse aqui não vai ser exatamente cobrado. Eu pretendo dar ele até mais ou menos uns 15 para as 10, né? Que aí a gente já pode conversar direitinho sobre o trabalho, tá? Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Agora vocês devem estar vendo aí a página, né? Então o que acontece, né? A gente parou falando aí dos reagentes, né? Eu acho que eu falei sobre o primeiro tipo de reagente, que eram os coletores, né? O que é os coletores? Basicamente, né, são reagentes que vão atuar ali naquela interface sólido-líquido que é muito importante, né, durante a flotação, que é onde a flotação age mesmo, né? Então, qual que é o objetivo deles? Eles vão alterar a superfície do mineral, né, para tentar transformar um mineral que antes era hidrofílico para hidrofóbico. Esse mineral pode ser o minério ou pode ser o estéreo, né, pode ser a ganga. Por quê? Porque talvez você quer fazer flotação reversa, como eu mesmo falei, né? Às vezes você quer flotar o que você quer tirar, quer mandar para a barragem, e deprimir o seu mineral-minério. Isso aí é muito utilizado, por exemplo, no minério de ferro. O minério de ferro ele faz flotação reversa, tá? Então, eles são compostos heterogêneos, constituídos de um grupo inorgânico ativo e uma cadeia hidrocarbônica, né?
Então, essa cadeia hidrocarbônica, aqui, ó, a gente tem aqui à direita o ácido capróico aqui, né? Que o que acontece? A cadeia carbônica, ela é constituída só, né, de hidrogênio e carbono, né? Por isso cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, ela é apolar. Ela não tem uma carga residual, né? Então, ele possui essa parte apolar e possui uma parte polar, né? Essa parte polar que ela vai ser hidrofílica, que ela vai se misturar à água. Essa outra parte não, tá? A polaridade dela, se ela é negativa ou positiva, né? Vai variar de coletor para coletor. Existem diversos tipos de coletores, né? Mas o que é o interessante, né? Isso aqui, a gente tem um exemplo fácil de como é que os coletores funcionam, né? Então, vou ter uma partícula de sólido, pode ser rapidinho, pode ser essa partícula aqui, ó, né? Então, eu tenho uma partícula de sólido. O que acontece? Quando eu jogo isso na água, né? No meio líquido que eu tenho, o que acontece? Como eu mesmo falei, a maioria dos sólidos, eles, né, são hidrofílicos. Ou seja, se misturam a água, se molham a água, né? E por que eles são hidrofílicos? Porque eles são polares, ok? Então tem uma carga residual na superfície deles. Então o que eu faço? Eu jogo o meu coletor, né? Que ele vai ter uma carga, né? Na sua parte polar, nessa parte polar aqui, ó. Ele vai ter uma carga que é oposta à da superfície do mineral. Então vamos supor, a superfície do mineral tem carga predominantemente negativa, o meu coletor vai ser um coletor catiônico, ou seja, vai ser um coletor com carga positiva. Assim, quando eu jogar o meu mineral, esse coletor vai encostar a parte, né, que tem carga dele, né, a espécie da cabeça disso aqui. Eu sei que isso aqui parece um monte de espermatozoide, gente, mas não é, tá? Então ele vai encostar essa parte aqui polar, que é essa bolinha aqui, a cabeça dele, na superfície do mineral e vai cobrir ele de coletor. Então o que acontece? A parte polar do coletor está na superfície do mineral. A cauda dele é apolar. Então a água meio que enxerga ele como uma partícula apolar também. Então, eu consegui transformar uma partícula que era hidrofílica em hidrofóbica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu tiver uma bolha de tamanho considerável, né, essa partícula vai poder se ligar à bolha, vai poder aderir a essa bolha de forma eficiente. E é assim que eu vou fazer a flotação, assim que eu vou fazer com que essa bolha colete, né, essa partícula sólida e a transporte até a superfície, onde ela vai ser coletada na calha do aparelho de flotação, tá bom? Aqui tem umas coisinhas a mais, por exemplo, que isso aqui é uma molécula de água, que está usando espumante para deixar a bolha mais estável, né? Mas o principal é isso, tá bom? Então vamos lá. O espumante, como eu mesmo já disse, né? Então, normalmente, só quando você tem uma passagem de ar nessa polpa sua, né? Quando você só jogar ar lá, normalmente não vai, né, ser suficiente para que eu consiga tirar as partículas hidrofóbicas de lá, certo? Por mais que passe ar lá, faça alguma bolinha para subir e tal, não vai ser suficiente para arrastar essas partículas, né? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma espuma estável, ok? É similar àquelas brincadeiras de criança, sabe aquele negócio de assoprar espuma lá, que você pega, põe lá dentro da água, aí você tira, sopra, aí faz aquela bolha bonita e tal, não sei o quê, né?
Então, o que que acontece? Lá dentro, né, eu vou ter um espumante, eu vou ter um sabão ali que vai ser responsável, né, por criar essa espuma estável, ok? É por isso que justamente tem muita gente que quando aquilo lá vai acabando, vai colocando água, né? Chega um ponto que não faz mais bolha nenhuma, ok? Por quê? Porque eu preciso, né? No caso do espumante, eu preciso de um sabão ali para poder fazer isso, ok? Então, no geral, os espumantes são espécies químicas que dissolvem na interface ar-água e reduzem a tensão superficial, certo? A tensão superficial sendo reduzida, vai criar uma condição propícia para a geração da espuma estável, né? Tem ainda a importante função de atuar na cinética da interação partícula-bolha, fazendo com que o afinamento e a ruptura do filme líquido ocorram dentro do tempo de colisão. São exemplos dos grupos propileno-glicol, éter-aquil polipropileno-glicol, alcoóis alifáticos, né? Isso aqui são só alguns exemplos, né? Obviamente, tem diversos tipos, mas é interessante ver como que o espumante funciona, né? Então, ele vai alterar ali a tensão superficial e isso por si só é o suficiente para formar bolhas estáveis, né? Que não vão se romper com tanta facilidade durante o processo, né? De flotação, ok? Principalmente, né? Quando eu vou ter ali agitação mecânica, né? Dentro da minha célula. Quando eu tenho uma célula mecânica, eu vou precisar de agitação mecânica e essa agitação, ela tende, né? A pegar e estourar essas bolhas antes do tempo devido. A gente também vai ter os chamados modificadores. Tem dois tipos, modificadores de pH e modificadores de EH, né? Para quem não sabe, pH, né, é uma medida de acidez e basicidade, certo? Então, o que acontece? Essa medida, ela vai normalmente de 0 até 14, ok? Sendo 7 aí o pH neutro, a solução neutra. A água normalmente tem um pH em torno de 7 também. Ela pode ser um pouco mais ácida, um pouco menos também, né? E o que que acontece? Quanto menor for o seu pH, okay, mais próximo de 0 ali, mais ácida vai ser a minha solução. Quanto maior esse pH, mais básica vai ser minha solução. Então, o ácido e a base, eles são basicamente, né, ali contrários, ok? Normalmente, as pessoas que não têm... O pessoal de química já sabe disso muito bem, né? Mas, normalmente, as pessoas que não têm muito contato, assim, e tal, muita instrução, tendem a pensar que somente ácidos fortes, né, podem causar prejuízo. A gente pensa logo no ácido sulfúrico, alguma coisa assim, né? Que se cair na pele vai acabar com a sua pele, não sei o que, não sei o que. Tá, não é mentira, tá? Não é mentira. Os ácidos fortes podem ser terríveis. Mas soluções básicas podem ser tão terríveis quanto, né? Muitas vezes passa despercebido. O descontrole de pH, né? Ele pode ser nocivo em qualquer uma das direções. Um exemplo disso é a soda cáustica, certo? O pessoal tende a pensar que soda cáustica, né? Ele é um composto ácido. Ele não é um composto ácido. Ele é um composto básico, mas ele pode causar grandes estragos. Justamente por isso deve-se ter muito cuidado, né, ao trabalhar com essa soda cáustica, certo? Então vamos lá. São substâncias orgânicas, ou os modificadores, né? Orgânicas ou inorgânicas que são usadas na maioria dos processos de flotação para aumentar a seletividade do sistema.
As ações dos modificadores são diversas, destacando-se ajuste pH do sistema, ajuste do EH do sistema. pH é o potencial elétrico, tá? Controle do estado de dispersão das partículas na polpa, né? Isso aí é o seguinte: se eu tenho partículas muito pequenas, né? Ou seja, se eu vou ter aí os chamados compostos coloidais, ok? São partículas muito pequenas, eu vou tender a formar nem tanto uma polpa, mas quase uma lama, ok? Então, muitas vezes, né, você tem que juntar essas partículas, certo? Para que elas sejam um pouco maiores e para que possa ocorrer também alguns processos da flotação com mais eficiência. Então, para isso eu uso agregantes. Outro problema que eu posso ter diferente é que muitas vezes as partículas grudam umas nas outras, fazendo partículas muito grandes. Nesse caso, eu vou precisar de um dispersante, tá? Esses são outros modificadores. Outro tipo que existe: facilitar e tornar mais seletiva a ação do coletor. São os ativadores, né? Para ativação. E tornar um ou mais minerais hidrofóbicos imunes à ação do coletor, que são os depressores. Então, o que acontece? Eu posso jogar um reagente, né? Que ele só vai tornar mais fácil do meu coletor entrar em contato com o meu mineral minério. Ou o contrário, eu posso usar um depressor que vai agir nas outras partículas que eu não quero flotar e que vai fazer com que elas desçam junto com a água, que se misturem melhor com a água, para que elas não sejam coletadas por engano. Entendeu? Então tem esses tipos de modificadores. Tá bom? Essa parte dos reagentes aqui, tá tranquila, gente? Cri, cri, cri. Tá bom, então. Vamos seguir, então, né? Parece que tá tudo tranquilo. Bora seguir. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos de interface, né? Que são o nosso objetivo aqui. O que acontece, né? Normalmente, quando você tem um objeto ali, você vai ter algumas divisões entre ele. O primeiro deles é a fase, né? Aí o que seria fase? Porção homogênea de um sistema no qual as propriedades se mantêm constantes. Ou seja, aqui eu coloquei o exemplo de um copo meio cheio de água, né? Então eu tenho uma fase aqui que é a água, certo? As características da água, elas são homogêneas, ou seja, ela é igual, né? E estão todas iguais aqui dentro. E eu tenho outro que seria o ar. O ar, as características dele também são as mesmas e ele é bem distinto. Então, cada um desses são a fase. Então, eu tenho a fase ar e tenho a fase água, né? Outros exemplos, aquelas bebidinhas, aquelas bebidas, né? Que mulher adora normalmente ali em festas e tal, aqueles drinks. Muitos deles, né? Eles são coloridos e tipo é bem distinta uma cor da outra, né? Porque eles colocam, né, fases ali de líquidos. Então, um líquido ele é bem distinto do outro, ele tende a se separar. Ok? Ai, ai, desculpa, pessoal. Então, quando você tem uma fase, né, consequentemente, você tem uma superfície. O que é a superfície? Basicamente,
é o limite daquela fase, certo? Então, aqui na água, a superfície da água é essa última camada de água que eu tenho aqui, antes de se misturar com o ar. Já a interface, né? Ela vai ser aí uma região em 3 dimensões, onde vai ocorrer a transição de uma fase, né, das propriedades de uma fase para outra. Ai, desculpem, gente. Tô... Ai, meia gripei, né? Mas... Então, o que acontece? Essas fases, né, elas vão ter uma diferença nas suas características muito grandes. Só que a interface ali, ela ainda apresenta algumas características das duas, porque ela vai mudando as suas características aos poucos entre uma fase e outra. Ou seja, na interface água e gás e ar, né, ainda vai ter uma quantidade de vapor de água, por exemplo, maior do que fora dessa interface. Aqui eu só coloquei alguns exemplos, né? Mas aqui, ó, na interface sólido com líquido, né? Eu coloquei como estariam as moléculas aqui. E provavelmente, quando você tem um sólido e um líquido, por mais que sejam muito diferenciadas as suas qualidades, eu tenho que o quê? A superfície desse líquido, desse sólido, ela vai estar um pouco mais molhada. Por quê? Porque ela está em contato com a água, certo? Então, esses fenômenos são importantes porque são justamente o que é buscado durante a flotação, né? Esses fenômenos de interface são muito nosso interesse. Então, aqui eu tenho alguns exemplos dessas interfaces, né? Essa gás-gás é um exemplo. Não é fácil achar esse exemplo aqui dentro da flotação, né? Porque dentro da flotação você não vai ter essa interface, né? E fora da flotação também. Se eu tenho dois gases diferentes, como as suas moléculas elas estão muito separadas entre si, elas tendem a se misturar e fazer uma mistura homogênea. Então eu não vou conseguir ter ali uma diferença nítida. Gás líquido, né? É uma superfície líquida que é bem visível, é a película da bolha, né? A superfície da bolha ali é muito visível, então essa é a interface gás líquido bem visível. Gás sólido, né? É a superfície sólida aí, né? A gente tem um exemplo entre o gás sólido, quando a partícula sólida ela adere na bolha, né? Então, aquela parte sólida entre a bolha de ar e a partícula ali seria essa interface, né? Líquido-líquido, né? Seria o reagente de flotação que ele é immiscível em água, né? Que ele não se mistura tão bem assim, que ele se mistura na água e tal, né? Então, esse tipo de interface pode ser visto por aí, né? O líquido sólido, né? A partícula mineral imersa em meio aquoso e o sólido, partícula mineral recoberta por lamas de outra espécie, né? Às vezes você tem essas partículas minerais, você tem lamas que elas vão cobrir as partículas e aí, querendo ou não, é um sólido contra o sólido, né? Ok? Ah, tá. Então, o que que acontece? Por que que isso aí é importante? Porque são nessas interfaces que vão ocorrer alguns fenômenos que não ocorrem no interior das fases. Quais são esses fenômenos? Esses fenômenos são tensão superficial, adsorção e potencial zeta.
Vamos começar pela tensão superficial. Tensão superficial é um efeito que ocorre na camada superficial de um líquido que leva a sua superfície a se comportar como uma membrana elástica. O que acontece? Existem relações intermoleculares entre as moléculas de um líquido, ok? Dentro da água, né, a gente tem a chamada ponte de hidrogênio, que é uma força intermolecular muito forte, ok? Por isso mesmo, essas partículas elas tendem a ficar umas próximas das outras. E é necessário alguma força para romper essa tensão superficial. Mas aí o que você está falando? Como assim? Isso não faz o mínimo sentido. Vamos supor uma torneira vazando. Né? Eu tenho uma torneira vazando, ela está vazando muito pouco. Né? Então, ela pinga uma gota d'água, passa meio minuto, passa um minuto, pinga outra gota d'água. Passa mais um minuto, pinga outra gota d'água. Passa mais outro minuto, outra gota d'água. Por que isso acontece? Por que ao invés de ficar pingando gotas d'água, ela não vaza fininha? Por causa da tensão superficial. Então, o que acontece? A água está vazando pela torneira? Tá. Só que a água ela precisa se formar na torneira e ficar com um peso superior, né, à tensão superficial, né? Então, a ação da gravidade dela tem que ser superior à tensão superficial para que ela se separe do restante da água e caia sobre a forma de gota, né? Então, essa tensão superficial aí, ela vai existir e vai impedir que ela fique vazando o tempo inteiro, ao invés de cair em gotas, né? Eu coloquei 2 exemplos, né? Então, ó, o primeiro, eu tenho um inseto aqui que, pelas patas dele aqui, a gente nota que era para ele ter afundado, porque claramente o peso dele que está em cima das patas é maior do que o peso da água, né? Por que ele não está afundando? Por causa da tensão superficial, certo? Então essa água aqui ela tende a ficar junta. E o peso dele não consegue vencer essa tensão superficial e por isso ele não afunda. Por isso que alguns insetos conseguem ir por cima da água, ok? É devido à tensão superficial. Outro exemplo aqui. Aqui eu tenho água aqui, né? Nessas folhas. E o que acontece? Esses 2 pingos d'água aqui, né? Provavelmente, se os 2 se juntarem, ela vai cair. Mas por que ele ainda não caiu? Porque o peso deles não foi suficiente para romper a tensão superficial, tá? Então essa tensão superficial ela existe e é importante levar ela em consideração. Por isso que a gente usa, né, a gente usa o espumante durante o processo de flotação, né, que vai justamente estabilizar a espuma, tá? Aqui, ó, aquela brincadeira de criança que eu falei para vocês, né? Questão da adsorção, né? A adsorção é um processo espontâneo que ocorre sempre que a superfície de um sólido é exposta a um gás ou um líquido. A adsorção é a propriedade físico-química das moléculas de substâncias líquidas, gasosas e sólidas. O processo ocorre quando as partículas sólidas ou gasosas ficam retidas na superfície de sólidos. Caso os sólidos sejam porosos, a capacidade de adsorção aumenta ainda mais, né? Então, basicamente, se eu tenho um sólido, normalmente ele tem alguns espaços ali sobrando, né? No vácuo isso não vai fazer nada, mas se eu estou na presença de um gás ou na presença de água, o ar vai entrar dentro desses poros e preencher eles, ou no caso a água vai preencher esses poros também, tá? Isso é adsorção, ok? Existem 2 classificações para os componentes que participam do processo: os adsorventes
que é a substância que promove a retenção de outras substâncias, e os adsorvatos, que é a substância que fica retida no interior de um sólido adsorvente. No caso da flotação, né, não é um sólido que sofre isso, né? É a partícula sólida que atua, né, como adsorvente, como adsorvato, né? Então a partícula sólida que ela vai entrar ali na bolha de ar e ser coletada para flotação, ok? E esse aqui talvez seja o mais estranho aí de entender, mas não é necessariamente difícil. É um conceito bem simples. Então, como eu falei, o potencial zeta ele vai determinar a carga superficial do mineral, né, no processo de flotação. Então, tem um mineral aqui, né? No geral, vocês notam que ele tem alguns sítios positivos, mas a maioria é negativo, né? E o que que acontece, né? A carga superficial desse mineral, ela vai depender do pH da solução que eu for utilizar. Como assim? Né? O que que acontece? Se eu tenho, vamos passar aqui, né? Se eu tenho, né, muitos íons, vamos supor, eu joguei esse mineral aqui numa solução com muitos íons positivos, né? Os íons H+, ou seja, uma solução aí, né, com mais íons positivos vai tender a ser uma solução ácida. Ok? Então, essa solução com muitos cátions, com muitos íons positivos, ela tende o quê? A interagir com a superfície desse mineral, ok? E arrancar elétrons dele, para ficar mais estável, certo? Logo, essa superfície aqui, que tinha uma carga superficial, né, prioritariamente negativa, ela pode se tornar positiva, ok? Então, em meio básico acontece a ionização dos grupos ácidos, dando à superfície carga negativa, né? E em meio ácido, né, que é o exemplo aqui que eu dei, ocorre ionização dos grupos básicos, tornando a carga superficial positiva. Então, aqui eu tenho um gráfico desse potencial zeta, né? Então, o que acontece? Aqui, abaixo do zero, eu vou ter a carga superficial negativa e acima do zero eu tenho a carga superficial positiva. Isso aqui é o potencial zeta, ele é medido em milivolts, né? É assim como eletricidade, né? Então, o que acontece? O meu pH, eu estou com a tabela de pH aqui, de 1 até 12, né? E essa molécula aqui, eu joguei uma molécula aqui ao acaso, ela vai ter uma carga diferente conforme, né, o pH da solução que eu estou jogando dela. Então, essa aqui que eu estou analisando, o pH dela vai ser cerca mais ou menos de 30 se a solução que eu estou usando tem pH 2. Então, ela vai ter carga positiva. Se a solução, né, tem aqui pH superior a mais ou menos 2,5, nota que aqui 2,5 que põe aqui, ó, pi. É porque é ponto piezoelétrico. Isso aqui é o ponto onde não tem carga nem positiva nem negativa, sabe? Está ali com carga neutra, né? Então, o que acontece? Aqui ele tem carga positiva. Em todos os outros lugares ele vai ter carga negativa, né? Então, isso aqui é um exemplo. Tudo bem, mas em que isso me ajuda? Isso me ajuda porque, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Eu posso ter outro mineral que não vai se comportar assim, ele vai se comportar assim, por exemplo. Aí eu tenho outro que vai se comportar assim. Eu tenho outro que vai se comportar assim. Então, o que que acontece? Né? E eu vou ter... Não, vamos colocar mais um aqui. E eu vou ter um último,
né, que ele vai se comportar assim, tá? Então, o que que acontece? Eu quero beneficiar esse azul, certo? E eu quero que esses outros aqui vão para baixo. Então, o que que eu faço? Eu posso simplesmente tacar uma solução com esse pH aqui, ó, com esse valor de pH aqui, ó. Vai ser aí mais ou menos 5,8. Que o que que acontece? Todas essas substâncias aqui, na verdade, esse não é um exemplo tão bom, porque isso aqui está muito próximo de zero, essas vermelhas, né? Mas imagina que essa está um pouco mais para baixo, né? Se eu tentar flotação nesse pH, eu tenho mais chance de só pegar a minha substância azul, né? E deprimir minhas outras. Ou seja, eu separo o meu minério do meu estéreo, que é justamente o que eu quero fazer. Certo? Então, isso aí é muito positivo. E é desse jeito que o potencial zeta é utilizado. Ok? Velocidade da flotação vai depender de 3 fatores. Eles são, primeiro, essa potencial zeta aqui, eu sei que ela é um pouco difícil, mas assim, ela é legal de entender como é que funciona, né? Vamos falar um pouco das etapas da flotação, né? A flotação, para ela acontecer, ela precisa de 3 etapas. E essas 3 etapas têm que ocorrer com sucesso. Quais são elas? Primeiro, a etapa de colisão. Segundo, de adesão. E terceiro, de transporte, né? Então, a probabilidade de eu ter a flotação vai ser simplesmente, né, a probabilidade de eu ter a colisão vezes a probabilidade de eu ter a adesão vezes a probabilidade de eu ter o transporte. Ah, tá, mas o que que isso quer? Por que é vezes e tal, não sei o que, não faz muito sentido isso. Faz todo sentido. Porque o que acontece? Se eu tenho 0% de chance de ter transporte aqui, eu vou ter flotação? Não. Porque qualquer número vezes zero é zero. Tá? E isso aqui tudo está em porcentagem. Então, vamos supor, aqui, ó, é 1, né? Então, 0,9, 0,9, 0,9, tá? Não vou escrever de novo, não, né? Então, assim, quando eu multiplico isso aqui, a minha chance ela já vai cair. Ela já não vai ser mais 100%. Tá bom? Então, assim, quanto menor for a chance de cada uma dessas etapas acontecer, mais difícil da flotação ocorrer com sucesso. Tá? Então, vamos lá. Primeira das etapas. Ainda dá para falar mais um pouquinho. Colisão. Vou explicar mais essas 3 etapas e aí a gente fala sobre o trabalho, né? Avaliação final. Primeira etapa, né? A gente tem a colisão. Basicamente, a partícula vai se aproximar da bolha, né? E as interações físico-químicas vão começar a acontecer, né? Então, essa partícula aqui, ela é apolar, ela não gosta de se misturar com a água. Quando ela chegar perto da bolha, ela vai começar a ter uma interação físico-química com ela aqui e vai, entre aspas, colidir com a bolha, né? Então, quando ela colide com essa bolha, né, eu tenho a etapa de colisão. Qual que é o problema? Se o meu fino, né, se a minha partícula é muito pequena, tende ao quê? A água está passando aqui, esses riscos aqui são água, tá? A água está passando. Como a bolha aqui é muito grande, a água não vai passar por dentro da bolha, então ela tende a desviar, né? Se eu tenho partículas muito finas, o peso dela é praticamente desprezível. Ou seja, a água arrasta essa partícula antes mesmo que ela possa entrar em contato com a bolha. Então a bolha não consegue coletar partículas muito pequenas. Eu falo, mas não consigo imaginar isso. Então pensa pelo seguinte, né? Vai levar ela para ser uma partícula muito pequena. Quando você está passando na estrada de chão
numa época muito seca, levanta aquele poeirão e às vezes aquele poeirão fica no ar um tempão, né? Por quê? Pela partícula ser muito fina, né? Ela não tem muita força para descer, ok? Então por isso que ela vai de forma mais lenta. Por isso que a poeira fica no ar muito tempo. E se acontecesse se fosse uma pedra grande, por exemplo, a mesma hora que levantou, ela já vai descer na hora, né? Então, essas partículas muito pequenas, elas são facilmente carreadas. Então, os finos na flotação, eles são um problema. Como é que você corrige esse problema? Primeiro, uma das coisas que você pode fazer, né? Diminuir o tamanho dessa bolha. Se essa bolha é menor, né? Ela vai desviar menos água e o fino vai ter mais possibilidade de entrar em contato com a bolha. E segundo, aumentar a agitação. Se você aumenta muito a agitação, essa partícula, querendo ou não, vai conseguir entrar em contato com essa bolha uma hora ou outra. Ainda existe o terceiro, né? Eu falei para vocês que tem alguns reagentes, né? Que vão agregar partículas pequenas, então, né? Os floculantes, por exemplo, eles vão juntar essas partículas pequenas e vão formar uma partícula maior. Essa partícula maior vai interagir mais facilmente com a bolha, né? Então, isso aí são os 3 jeitos de fazer com que a chance de colisão aumente. O que aumenta a probabilidade de colisão? Primeiro, aumento da turbulência, certo? Se agita mais, essas partículas têm mais chance de entrar em contato com a bolha e serem absorvidas. Outra coisa, o aumento do tamanho das partículas, né? Se eu tenho essas partículas pequenas aqui, eu vou ter mais dificuldade de fazer colisão, né? E, por último, a diminuição do tamanho das bolhas, né? Isso aqui à direita, né? Eu tenho um exemplo de uma célula mecânica, né? Então, aqui na célula mecânica, eu vou ter um rotor, um estator, que vai fazer a agitação dessas partículas, né? As partículas vão entrar, vão se misturar ao líquido, vai fazer a agitação dessas partículas e vai formar as bolhas. Tudo aqui. Então, essas bolhas vão entrando em contato com as partículas e vão sendo carreadas para a superfície, onde aqui elas caem, né, na calha que tem aqui ao lado, né? Então, aqui existem algumas zonas nessa célula de flotação. A gente tem aqui a zona de espuma, que é onde basicamente eu tenho aquela interface, né, entre líquido e ar, né, líquido e gás, né, o líquido aqui que é a polpa e o gás aqui que eu tenho na atmosfera. Então essa aqui é a interface entre os dois. Eu tenho essa zona quiescente, né, que é a zona que já está quase chegando aqui na interface, e tem a zona de coleta, que é onde as partículas vão interagir com as bolhas para ter chance de subir, né? Aqui já são só as bolhas que já coletaram partículas sólidas, tá? Primeira etapa foi essa. A segunda etapa, né, que vai ocorrer após a colisão das partículas, vai ser a adesão. O que é isso? As partículas que são hidrofóbicas, elas não querem se misturar. Então, quando você tem uma colisão delas com as bolhas de ar, né, essa partícula ela vai interagir com a bolha de ar e vai passar, vai cair, vai sair dessa bolha. Não, desculpe. Quando ela é hidrofóbica, né, ela não quer se misturar ao ar, ela vai cair dessa bolha. Se ela é hidrofílica, puxa, gente, desculpe. A partícula hidrofílica não quer se misturar ao ar. Então, se ela entra em contato com o ar da bolha, ela não quer ficar ali. Então, ela vai colidir com a bolha, mas vai sair rapidamente. A hidrofóbica, ela já não quer ficar junto com a água, ok? Então, essa partícula hidrofóbica, aqui, por que ela tem essa forma?
Porque essas partezinhas aqui, essas espécies de pelinhos na superfície dela, são os coletores. Então, ela está hidrofóbica por causa dos coletores. Ela entrou em contato com a bolha de ar, ela vai aderir a essa bolha de ar, ou seja, vai se juntar a essa bolha de ar, né? Então, essa que é a etapa de adesão, quando a bolha, quando a partícula sólida entra em contato com a bolha e fica, como se diz, pregada a bolha, né? Quando ela adere ali a essa bolha, ela fica junto, né? Então, o que ela vai depender? Vai depender diretamente do teor da partícula. Por quê? Porque se ela tem mais minério, mais coletor vai juntar para ela e vai deixar ela ainda mais hidrofóbica, ok? Então, ela vai depender do teor da partícula e do tempo de contato com a bolha. Então, se ela tem mais tempo de contato com essa bolha, vai ter mais tempo para interagir e mais tempo para aderir a ela. Probabilidade de adesão vai depender da diminuição do tamanho da partícula, né? Se a partícula é muito grande, ela vai tender a não aderir muito bem na bolha. Aumento da velocidade de agitação, né? Diminuição do tamanho das bolhas, né? Então, se a bolha ela é pequena, ela vai tender a aderir mais fácil, né? E a hidrofobicidade da superfície mineral, né? Se ela está bem hidrofóbica, se ela era uma partícula mais firme, então ela vai tender a aderir mais. E passamos finalmente para a última etapa da flotação, que seria o transporte, né? Esse transporte ele vai ocorrer, né, depois que a bolha se juntou, né, à partícula sólida. Então o que acontece? Os dois se juntaram. O ar, ele no geral, ele é mais leve que a água, né? Então, por ser mais leve que a água, essa bolha vai tender a subir, ok? Isso é um fenômeno chamado de empuxo. Normalmente eu explico com detalhes o que é esse fenômeno e tal, mas como a gente não tem muito tempo, né, eu vou pular isso aí. Então, quanto maior a quantidade de ar ali, né, maior vai ser o empuxo que vai tender a levar ela para cima. E quanto maior o peso da partícula, mais dificuldade vai ter em subir, tá? Então, o que acontece? Se tem uma ruptura desse agregado, que agregado? Agregado bolha-partícula. Se tem uma ruptura desse agregado, né, essa partícula sólida ela vai tender a retornar à sua polpa. Mas você não quer isso. Você quer que a partícula seja transportada para a calha. Porque se ela está aderida na bolha, provavelmente ela é uma partícula que você quer coletar. Então, quando ocorre essa ruptura desse agregado, podem acontecer três coisas. Primeiro, partícula retorna à polpa. Mais simples. Segundo, permanecer retidas na espuma e flotar para arraste. Vamos supor, estava numa bolha em cima, ela quebrou e logo embaixo tinha outras bolhas levando. Então essas bolhas, ela vai ficar na parte de cima delas e como já está tudo indo para cima, vai acabar levando ela para cima. E terceiro, participar de um segundo processo de adesão, ou seja, vai entrar em contato com outra bolha, ter a chance de aderir de novo, e se aderir, vai sofrer o transporte. Né? E o que aumenta a probabilidade de transporte? Primeiro, diminuição da turbulência. Se está muito agitado, se está muito turbulento, fica mais difícil da bolha não romper, certo? Você está agitando tudo, é fácil ela romper. Aí você diminui a probabilidade de transporte. Hidrofobicidade da superfície mineral, né? Quanto mais hidrofóbica a superfície mineral for, mais firmemente ela vai ficar grudada à bolha e mais difícil vai ser com que ela caia. Aumento do tamanho da bolha. Por que com o aumento do tamanho da bolha vai melhorar o transporte? Vocês lembram lá que eu falei que uma bolha muito grande ela não é boa na etapa de colisão, porque as partículas finas passam por ela?
uma bolha grande no transporte ela é muito boa. Por quê? Quanto maior a bolha, mais ar. Quanto mais ar, mais empuxo, ou seja, mais força para ele para cima. Ela consegue ir para cima com maior facilidade. E com isso levar partículas maiores. E, por último, diminuição do tamanho da partícula. Lá também é contrário à colisão, certo? Por que que isso é bom? Porque uma partícula menor, ela vai forçar menos a bolha para baixo. O peso dela vai ser menor e vai ser mais fácil dela flotar, tá? Então, com isso, o que que a gente nota? Que o que é desejado em uma fase, muitas vezes, não é desejado na outra. Então, você tem que ver isso aí com cautela, né? E ter uma noção de como é que está o seu processo, tá bom? Gente, já está basicamente acabando. Seguinte, vamos lá. Alguém aí já deu procedimento às entrevistas? Meu grupo Gente, ainda não. oi? Meu grupo, por enquanto, ainda não, mas nós já vai estar começando já a fazer essas entrevistas. Tá bom. Essa semana vocês já dão uma começada aí. Já, essa semana nós já começa. Beleza, porque um dos grupos, pelo menos um, né, já tinha que apresentar isso semana que vem, né? Porque deixar todo mundo para o último dia, isso pode dar problema, Acho que creio que tá? semana que vem dá para organizar, nós vamos vendo aí. Não, beleza, então. Tá? É, mais algum aí? O João Paulo e a Caroline estão no mesmo grupo, né? Wesley, você tá num grupo Uai, diferente, não tá? pessoal, tem que ver com os meus colegas. Mas semana que vem acho que nós vai começar as entrevistas também. Na aula passada vocês estavam? Não, eu não tava, não. Alguém apresentou as perguntas do grupo de vocês? Ou não? Não. Não, né? Então, isso aí é uma das preocupações, tá? Porque essas perguntas aí eu preciso. Não, assim, se vocês têm uma noção do que vão fundo, né? Mas ninguém me passou. Vocês têm as perguntas aí com você agora? Não, a gente vai ter que elaborar as perguntas e te passar as perguntas? Não necessariamente me passar, mas era porque eu dava algumas dicas para vocês e tal, porque vocês vão ter que tratar esses dados. Vocês veem isso de última hora, ver o que deu problema ali, né? Fica mais difícil. Ah, tá. Nós Mas vai acho que conversar sobre o grupo e nós vai ver as perguntas e te passa semana que vem. tudo bem. Mas não, vai firme. Não deixa eu me passar semana que vem, não. Semana que vem você já fizer as entrevistas melhor, tá? Tá bem. O grupo do Francisco já começou, tá? Lembrem-se de tirar foto, é importante. E outra coisa, né? Vocês vão fazer as entrevistas lá, uma coisa que vocês podem fazer, né? Vocês podem ter só, por exemplo, uma folha de assinaturas para a pessoa assinar o nome dela antes da entrevista, né? E depois vocês só anotam os dados de cada pergunta. Por exemplo, você faz a pergunta lá e a resposta é sim ou não. Aí você vai colocando, tipo de criança mesmo, aqueles tracinhos lá que faz um quadradinho, depois risca, aí cada um é 5. Isso aí vai permitir vocês que com uma folha só, vocês coletem todos os resultados, tá? Depois eu quero ao menos a folha de assinatura de todo mundo e as fotos das entrevistas também, né? Não precisa ser de todas, claro, mas tendo umas 2, 3 fotos por pessoa tá ótimo, tá bom? Então, assim, é só uma sugestão, claro, mas é uma coisa que vocês podem aplicar lá, né? Na questão da entrevista, tem essa facilidade, você não precisa imprimir um para cada, tá bom? Mas, no geral, eu acho que vai ser mais isso, tá?
Aí a gente dá prosseguimento já semana que vem, se possível, com ao menos uma apresentação. Eu não estou marcando ninguém, mas é o seguinte, se não der tempo de apresentar na última aula, vai ficar bem complicado, porque dia 19 não tem aula, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos fazer a chamada, né? Só falar uma pergunta aqui. Pode? Ah, só um comentário mesmo que eu quis dizer. Eu e meu grupo, nós dividiu, né? Tipo assim, nós somos 4 pessoas e nós dividimos essas 30 pessoas que a gente tem que entrevistar em nós 4. Entendeu? Aham. Exemplo, a Caroline vai fazer a entrevista com as pessoas que ela quer entrevistar. Sim, pode ser também. Ela vai fazer as entrevistas com quem ela quer entrevistar, né? A Júlia também e eu também, entendeu? Com variações diferentes de cada um, focando no tipo de pessoas que eles querem pesquisar, fazer as perguntas. Tudo bem, não é Um vai fazer problema em não. família, outro vai fazer a pergunta na área de trabalho, outros, eu, por exemplo, vou fazer a pergunta na área escolar, que é a área da escola, na Politécnica. Tudo bem. Não, não é problema não. Desde que cada um tenha algumas fotos e tal, mostrando as entrevistas foram feitas e tal, não é problema. Tá bom? Tranquilo. Então vamos lá, vamos fazer essa chamada aí, né? Para não deixar de última hora. Danilo, Enzo. Enzo tá aí não, Enzo? Oi? Presente. Estou aqui. Beleza. Eu Brindes. Francisco. Presente. Gustavo. Kevin. Marlene. Maiana e Nicolas. Agora deixa eu fazer o da química. Vamos lá. Alessandra. Júlia. Jorge. Ítalo. João Paulo. Presente. Caroline. Presente. Kervin. E Wesley. Presente. Beleza, gente. Feito isso, estou aberto a dúvidas, questões aí que qualquer um de vocês tenha, né? Ou não sobre a aula ou sobre a entrevista. Caso não haja nenhum, estão dispensados. Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Bom final de semana. Para vocês também. Então, boa noite.